Olá, amados irmãos, mais uma vez eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor para cada um, para cada coração, para cada ouvinte, uma palavra da parte de Deus. E eu saúdo a todos os meus amados irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? E a palavra que eu venho trazer hoje se encontra em Daniel 5, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O tema é: Deus quer falar conosco, não se zomba de Deus, aleluia. E que se encontra aqui em Daniel 5, aleluia. Vou ler alguns versículos para não ficar só em minhas palavras, que diz assim: o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsassar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que eles bebessem, o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxe os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e suas mulheres e suas concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceu uns dedos de mão de homem e escrevia defronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Louvado seja Deus! O rei ordenou em voz alta, que se introduzisse os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. Falou o rei e disse aos babilônios, aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso se perturbou muito o rei Belsassar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e os seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os pensamentos, nem se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santo nos dias de teu pai, e se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses, seu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e do feiticeiro. Portanto, espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declarações de enigma e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei puser o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então foi introduzido Daniel à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência, excelência, sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para ler esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras.
Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e solucionar casos difíceis. Agora, se puderem ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro do meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, levarei ao rei a escritura e lhe farei ser interpretado. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de toda língua tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quanto, porém, o seu coração se elevou e seu espírito se tornou soberbo e arrogante, pois derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi os jumentos monteses, e deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, a quem quer constituir sobre ele. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vou ler até aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Essa palavra está bem clara, meus amados irmãos. Esta palavra aqui está dizendo que o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. O rei Belsassar, cheio de vaidade, preparou uma festa e convidou todos para mostrar a sua riqueza. Belsassar já tinha tido uma experiência quando seu pai, Belsassar, já tinha tido uma experiência com Deus. Quando seu pai quis ser maior do que o rei dos reis, o Senhor dos exércitos. E a palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que Deus não divide o seu reino com ninguém. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, o Rei dos Reis. Nós temos que reconhecer a soberania de Deus, porque Ele não divide seu reino com ninguém. E a palavra de Deus está dizendo aqui que Belsassar, aleluia, louvado seja Deus, ele já tinha tido uma experiência com Deus, quando seu pai, Nabucodonosor, quis ser maior do que Deus. Então a palavra de Deus diz aqui, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, aqui no versículo 21, que foi expulso dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos animais, e sua morada foi como jumento monteses, deram de comer ervas como aos bois, e o orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. Belsassar, a palavra está sendo bem clara, que ele já tinha tido uma experiência dentro da casa dele com o seu pai, devido que ele não queria reconhecer a soberania de Deus. Ele queria ser maior que Deus, e Deus fez ele comer capim, e os lombos dele molhado com orvalho igual os bois, igual os animais. Mesmo assim, Belsassar, com sua vaidade,
com toda a sua vaidade, deu-lhe uma festa pagã, diz a palavra de Deus, deu-lhe uma festa pagã e convidou todos os grandes, inclusive mulheres e concubinas. E ali, não se contentando, ele, com toda a riqueza de seu pai, e ainda ele foi mexer nos utensílios do Senhor, os utensílios sagrados do Senhor. Para que ele foi mexer nos utensílios de Deus, nas coisas de Deus que o seu pai havia trazido de Israel? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Ele ali, dando aquela festa, naquela orgia, e todos bebendo, e ele com aquela taça, os utensílios do Senhor, a taça de ouro, os utensílios da casa do Senhor. Logo ele viu uma mão com os dedos escrevendo na parede. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E essa palavra se encontra aqui no versículo 24 do capítulo 5, que diz: então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Louvado seja Deus. Mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo a ele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Quando Belsassar viu aqueles dedos escrevendo na parede, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz assim, que ele começou a tremer e bater o joelho. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Sua mãe, a rainha, perturbou-se, saiu do outro lado para ter com seu filho, com Belsassar, o rei Belsassar. Mas Belsassar falou em voz alta que era para procurar os adivinhos, ordenou que introduzissem encantadores, caldeu, feiticeiro, e falou sábio que era para trazer, para que pudesse interpretar aquelas palavras que havia ali escrito, mas muito o perturbou, porque era um mistério de Deus, a mão de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aí nenhum dos encantadores, dos feiticeiros, dos caldeus, dos sábios, pôde traduzir esse mistério que estava sendo escrito na parede. Então mandou chamar Daniel, que fosse trazido, louvado seja Deus, que fosse trazido até ele. Então a rainha se levantou-se do seu lugar e disse: meu filho, ó rei, vive eternamente. Não turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria como dos deuses de teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e do feiticeiro, porquanto o espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigma e a solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem foi o rei puseram o nome de Belsassar. Chame-se, pois, a Daniel e ele dará a interpretação. A rainha muito se incomodou
porque viu o teu filho batendo os joelhos e mudou-se o teu semblante. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O que o Senhor quer dizer nesta palavra? Não mexe com as coisas de Deus. Não mexe com os utensílios da casa do Senhor. O Senhor fala: ai daquele que tocar no meu ungido, é melhor que não teria ter nascido. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Quando Deus, quando Deus viu que o rei Belsazar e toda aquela multidão estava bebendo vinho nos utensílios dele, na taça dele, louvado seja Deus, o Senhor se irou. Quem deu ordem de vocês tocar nos meus utensílios? Trazer meus utensílios numa festa pagã? As minhas coisas são santas. A palavra de Deus diz assim: santo, santo é o Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor, toda adoração, exaltação seja dada a Ele. Belsazar sabia o que havia acontecido com seu pai. Mas ele, na sua vaidade, soberbo, coração soberbo, ele quis mostrar para aqueles grandes, para aqueles homens, para aquele povo, que ele era riquíssimo. Além de ele ter a riqueza do pai dele, Nabucodonosor, ainda foi mexer nos utensílios de Deus. Isso foi demais para o Senhor, porque o Senhor fala: sede santos, sede santo, porque eu sou santo. A palavra do Senhor fala: sim, sim, não tem meio termos. O Senhor é o nosso governo, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o rei dos reis, ele é tudo para nós. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não se pode zombar de Deus. Talvez na vaidade de Belsazar, ele não pensou, mas foi queria mais, queria mostrar aos homens grandes que ele podia, mas Deus não se agradou. Porque ele mexeu com as coisas de Deus. E Deus tem uma balança de precisão. Não adianta mexer com as coisas de Deus, porque Deus tem uma balança de precisão. E nenhuma de suas palavras fica no esquecimento. Nós temos que entender isso, meu amado irmão. E muitas vezes, muitas coisas ficam no esquecimento. O povo de Deus não deve misturar, não deve se misturar com festa pagã. Não deve se misturar com o povo, com festa, com orgias, com bebedeira, com bebedice. Festa pagã. O Senhor abomina. E os vasos do Senhor, o Senhor tem ciúme dos vasos dele. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E nós temos uma coisa que dinheiro não compra, meu irmão, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. O Senhor tem ciúme de nós. O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. O Senhor cuida de nós e muitas vezes, meus amados irmãos, a gente não acredita, né? Mas os olhos do Senhor estão como chama de fogo. Olha o que aconteceu com Belsazar. O Senhor viu que Belsazar estava bebendo
festa pagã com todos aquele povo na sua taça de ouro, nos seus utensílios. Trouxe os utensílios do Senhor numa festa pagã. E o Senhor não se agradou. E o Senhor fala aqui que nós temos uma coisa que não há dinheiro que compra, que é a salvação, é uma riqueza que nós temos, que não há dinheiro que compra, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Deus quer usar nossa boca. Deus quer usar nossa boca, porque veja só, Daniel, um espírito excelente, um homem aqui está dizendo aqui, que a própria rainha testemunhou da vida de Daniel, que diz aqui: no tempo do reino, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santo, nos dias de teu pai, que se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonho, declaração de enigma e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E eu quero dizer nesta tarde, meus amados irmãos, as pessoas olham para nós, não dão nada para nós. As pessoas não dão nada para nós. Mas uma coisa, eles não sabem. Que o Espírito Santo de Deus está sobre nós. E Deus responsabiliza o que sair da nossa boca, que vem do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Deus, Ele não revela para qualquer um. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o adversário, meus amados irmãos, o adversário, por isso que eu digo, existe levantes. O adversário está rangendo os dentes, querendo nos devorar. Porque quando Deus revela, Deus não deixa ninguém entender. O adversário não entende, louvado seja Deus. Somente o homem espiritual a tudo discerne. E ninguém engana o homem espiritual, porque em tudo Deus revela. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. As pessoas olham para nós e não dá nada, mas eles não sabem, louvado seja Deus, que as nossas vidas é um mistério que se chama Deus. Louvado seja Deus. E Deus revela somente para os teus santos. E para aqueles que têm vida no altar, louvado seja Deus. Aqueles que o buscam e encontram, louvado seja Deus. E Deus vai tratar com soberbo, louvado seja Deus. Porque nós somos vasos. E vasos de Deus não se toca. É a palavra de Deus, meus amados irmãos. E vaso de Deus não se toca. E Deus está vendo o que estão fazendo conosco. Sim, meus amados irmãos. E quem estiver nos humilhando, ai daquele que estiver nos humilhando. Nós somos vasos. Eu vou contar uma coisa para os irmãos. Meus amados irmãos, nós estamos falando de vaso. E Deus usou a boca de Daniel. E Deus revela os seus mistérios aos seus santos. E muitos querem entender. O adversário quer entender.
a revelação que Deus passa para o teu povo. Mas Deus só revela para o seu santo, para aqueles que têm vida no altar. Meus amados irmãos, eu congregava numa igreja e tinha muitas irmãs que sabiam de tudo. Elas sempre se apresentavam. Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Era assim. E eu era menor. A menor, sem condição. Eu era menor. Mas sempre o pastor, o anjo da igreja, me chamava. E certa feita, meus amados irmãos, eu fui convocada para fazer almoço para os pastores. Eu não posso encolher minha mão, eu tenho que ir. Deus me deu as minhas mãozinhas para fazer a obra dele. A obra é dele, não é minha. Eu sou um vaso, eu tenho que entender que eu sou um vaso. E quando Deus manda, eu tenho que ir, é uma ordem. É uma ordem. Ele falou, tá falado. E aí, meu amado irmão, certa feita, eu fui convidada para fazer o almoço para os pastores. E eu era muito humilhada, porque eu era menor, eu não posso. Fazer o quê, né? Então, meus amados irmãos, pessoas que podem, eu não vou contender com aquelas pessoas que dizem que pode. Chegando na sede, eu chegando lá, meus amados irmãos, eu vi a cozinha toda suja. O armário sujo. E eu vi uma sujeira imensa ali naquela cozinha. E eu falei, eu vou fazer a comida, mas eu não vou mexer com nada. Do jeito que tá, vai ficar. Meus amados irmãos, confesso para a igreja que o Espírito Santo de Deus, Decomanachai, falou neste ouvido, Decomanachai. Eu disse que eu não vou limpar nada. Tá tudo sujo, tá tudo encardido. Vai ficar assim. O Espírito Santo de Deus chegou no meu ouvido e disse assim: minha serva, Decomanachai, cuida dos meus utensílios da minha casa. Decomanachai, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, naquele mesmo instante, eu criei uma força, eu criei uma coragem. Falei, Deus, é os seus utensílios, Pai. É os meus utensílios, minha serva, minha filha. Meus amados irmãos, eu confesso para a igreja, aqueles bule grandes assim, aquelas panelonas enormes. Peguei uns bombril, meus amados irmãos, aqueles bulão grande de café, porque a igreja sede é tudo grande. Peguei um bombril, meus amados irmãos, areei que deixei um brilho só. Aquelas panelonas grandes, meus amados irmãos, e areei tudo, meus amados irmãos, o armário, comecei a limpar, que eu não vou falar que eu limpei assim, daquela maneira devida. Mas, meus amados irmãos, enquanto a panela estava cozinhando, meus amados irmãos, porque era almoço, eu já pegava e tchá. Irmão, quando chegar a tarde, tava tudo brilhando. Os talheres, meus amados irmãos, tava tudo nos seus devidos lugares. Os bule, aqueles bule grandes, aquelas panelonas grandes, meus amados irmãos, tava brilhando. Tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu estou contando um testemunho que eu vivi, que nós não podemos testemunhar as coisas dos outros. A gente tem que testemunhar o que nós vivemos, o que nós já passamos. E eu passei por isso, meus amados irmãos. E naquele instante, meus amados irmãos, eu areei tudo. Eu areei Decomanachai, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E tudo que vinha nas minhas mãos, meus amados irmãos, eu falava, eu vou fazer o de melhor, porque tudo é para a obra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E olha esta palavra, meus amados irmãos, o que está falando aqui?
Que Beltazar, meus amados irmãos, ele foi, além dele ter a riqueza do pai dele, que era Nabucodonosor, ele já tinha tido uma experiência com Deus, porque ele viu que o pai dele, ele foi comer capim junto com os bois e os animais, ele foi comer capim e a palavra de Deus diz assim, que os orvalhos caíam no lombo deles igual caía nos lombos dos bois, dos animais. Então Beltesazar já tinha tido essa experiência com Deus, mas ele não deu crédito. Ele não deu crédito à palavra de Deus por arrogância dele, a soberba dele. Deus não ama o soberbo, Deus não gosta. Deus não gosta, meus irmãos, de avareza. Deus não gosta de soberbo. Deus não gosta das pessoas que se exaltam. Os que se exaltam serão humilhados, meus amados irmãos. É verdade, eu não estou falando mentira, eu estou falando dentro da palavra, de Comanachai, louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus diz aqui, meus amados irmãos, quando viu Beltesazar bebendo com usando seus utensílios daquela festa pagã, Deus muito se irou e só fez aquela mão, colocou na mão, escrevendo na parede, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, e escreveu, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Que diz assim, então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, tekel, parsim. Tecomanachai. Esta é a interpretação que Daniel, louvado seja o nome santo do Senhor, um homem íntegro, um homem espiritual, que Deus habitava na vida dele, um homem de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Daniel, usado por Deus, a boca de Deus, que interpretou aquilo que estava acontecendo, aquela mão que estava escrevendo na parede. Essa é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado falta. Achou falta porque ele sabia, ele já conhecia Deus, ele sabia que Deus não era de brincadeira. Por que ele brincou com Deus? Ele sabia que não era que Deus não é Deus de brincadeira, meus irmãos. Deus, ele é justo, mas ele é justiça também. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, é assim que é a palavra de Deus. Ninguém zomba de Deus, meus amados irmãos. Ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba do povo de Deus, meus amados irmãos. Deus revela para os teus santos e para aqueles que têm vida no altar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aqueles que o buscam o encontram. Aqueles que o buscam, o Senhor, de maneira nenhuma lançará fora. Nosso Deus não nos lança fora da tua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Deus vai tratar com os soberbos, meus irmãos. Deus vai tratar com os soberbos, daqueles que mexem com os vasos de Deus. Nós somos vasos de Deus. E ai daquele que nos humilha. O Senhor não está se agradando das pessoas, das pessoas que não têm temor, que ficam humilhando os vasos de Deus, aqueles pequenininhos. Meus amados irmãos, tem muitos pequenininhos que estão carentes de uma palavra, um sorriso, um abraço, e muitas das vezes tem soberbo que acha que pode todas as coisas, que passa por cima do pequeno. O Senhor do alto está vendo tudo, igual viu Beltesazar se exaltando ali, mostrando toda a riqueza, aquela festa, e chamou todos para poder ver a riqueza deles. Olha só o que aconteceu, louvado seja Deus. E nós somos vasos de Deus, e não se toca, e Deus está vendo o que estão fazendo com nós, e quem estiver humilhando, Deus vai pegar, e quem despreza
E quem despreza Jesus ganha o inferno. É a palavra de Deus, meus amados irmãos. Quem despreza Jesus ganha o inferno. Não é pra gente se exaltar, achar que nós estamos servindo um Deus pequeno. Não, nosso Deus está como chama de fogo, olhando o que nós estamos fazendo, o de certo e o de errado. E o Senhor fala conosco. O Senhor falou no meu ouvido. Não foi só uma vez não, meus amados irmãos, que Deus falou no meu ouvido. Deus tem boca e fala, meus amados irmãos. Se Deus não tivesse boca e não falasse, eu não estaria aqui falando do amor, da grandeza do Senhor, não, meus amados irmãos. Porque Deus já falou comigo várias vezes, meus amados irmãos. Quando eu passava por situação, por tribulação, meus amados irmãos, Deus falou comigo. Eu estava dormindo, meus amados irmãos. Eu não sei se Jesus estava sentado. Eu não sei se ele estava em pé, mas ele estava passando a mão na minha cabecinha, Decomanachai. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E ele disse uma palavra para mim, no meu ouvido, meus amados irmãos. Ele disse aqui no meu ouvido. Ele disse baixinho, ele disse assim: no mundo tereis aflição, tendes bom ânimo. O Senhor falou 2 vezes. Quando o Senhor falou essas palavras para mim, eu despertei. Eu falei: essas palavras é de Jesus. E mesmo sabendo que essas palavras eram de Jesus, meus amados irmãos, logo eu levantei e fui ler, meditar a palavra. E logo eu achei a palavra que diz assim: no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci. Meus amados irmãos, o que o Senhor Jesus quis falar? Ele venceu e nós também vamos vencer. O Senhor diz que nós teríamos mesmo aflição. Que privilégio, meus amados irmãos. Como é maravilhoso. Por isso que Deus não gosta que mexe com os vasos dele. O Senhor não gosta que mexe com os vasos dele. O Senhor gosta. O Senhor fala com aqueles que têm vida no altar, que busca ele, que o encontram. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E aqui, meus amados irmãos, eu vou ler uma palavra. Aqui no Romanos 8, meus amados irmãos, que diz assim: agora, pois, Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E agora aqui, meus amados irmãos, no 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Louvado seja Deus. No 16, no 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Como é maravilhoso, né, meus amados irmãos, a gente ter a certeza que o nosso Deus é por nós, né? Se o nosso Deus é por nós, quem será contra nós, meus amados irmãos? Então, vamos colocar no nosso coração que Deus nos ama. Que Deus não gosta que ninguém toca em nós. Nós somos ovelhinha do Senhor. Nós somos vasos do Senhor. O Senhor não gosta que toca em nós. O Senhor não gosta que mexe com a gente. O Senhor não gosta que ninguém nos humilha, não gosta que ninguém nos maltrata. Não gosta que ninguém mexe com as nossas coisas. Meus amados irmãos, não gosta. Deus não gosta.
Olha o que o Senhor fez com Belsazar. Deus escreveu com a mão na parede aqueles que ele não queria escutar a palavra de Deus. O coração dele estava duro, estava ruim, a soberba, uma ruindade no coração. Não queria tirar aquela dureza do coração, aquela maldade. Queria mostrar que ele podia. Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. E além de toda a riqueza que o pai dele tinha deixado ali no palácio, e daí ele foi mexer com os utensílios do Senhor, que quando o pai dele trouxe ali, do povo de Israel, quando o pai dele foi lá e mandou pegar todos os utensílios da casa do Senhor, ele não se contentou, ainda foi mexer, pegar os utensílios do Senhor, mexer com os vasos do Senhor. Por que vai mexer com os vasos do Senhor? Meus amados irmãos, Deus vai pegar a quem despreza Jesus e ganha o inferno. Deus muda o futuro e a felicidade está em conhecer Deus. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, meus amados irmãos, e a palavra de Deus diz aqui, depois que foi revelado essas palavras, que Daniel revelou, Daniel então respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes fica contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza, a glória e a majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de toda língua tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. E quem queria exaltava e a quem queria abatia. Então, o pai dele era assim. Ele queria ser rei. Ele queria ser mais que Deus. Se ele olhasse, eu vou deixar viver. E se quisesse matar, esse eu vou matar. E mesmo assim, Belsazar, sabendo de tudo que aconteceu com seu pai, ele fez tudo diferente. A avareza dele, o egoísmo, levou, meus amados irmãos, ele à morte. Porque ao mesmo momento, louvado seja Deus, naquele momento em que o profeta de Deus, a boca de Deus, falou através da vida de Daniel, Belsazar foi morto. A palavra de Deus diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. É assim que Deus faz, meus amados irmãos. Ele deu aquela festa pagã. Ele mexeu com as coisas de Deus. Ele mexeu com os utensílios do Senhor, os vasos sagrados dele. Mas naquela mesma noite, depois de ser revelado aquelas palavras, que a mão de Deus, escrevendo os dedos na parede, depois que o servo Daniel revelou, ele foi morto. Meus amados irmãos, e o que eu quero dizer nesta tarde? E Deus continua escrevendo na tábua do nosso coração. Aceita-me. Aceita-me hoje. Aceita Jesus. O Senhor está escrevendo na tábua
daqueles corações que ainda não aceitaram a Cristo. Aceita Jesus hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. E assim eu já agradeço essa rica oportunidade. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em o nosso coração. Em o nome de Jesus. Amém.